ainda com relação ao julgamento, né, que é a fase final do processo administrativo, né? O processo administrativo inicia-se com a instauração, né, do processo, com a sindicância, né, o inquérito, como propriamente dito, que significa a mesma coisa, né? Aí depois da sindicância vem o inquérito, né, que já é o andamento do processo, né, para realmente elucidar todos os fatos. E, por final, é o julgamento em si, que vai definir a punição, se caso o servidor seja responsabilizado, né, seja culpado do fato em si. No artigo 178, nós temos que, extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Ou seja, se houver prescrição da infração, né, a autoridade responsável pelo julgamento determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor, ou seja, na ficha funcional do servidor, vai estar lá registrado aquele fato. No artigo 179, quando a infração estiver capitulada como crime, o processo administrativo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando trasladado na repartição de qual está vinculado, né? Quando se trata de crime, né, se a infração cometida se configura um crime pela lei penal brasileira, é obrigatório a comissão julgadora informar o Ministério Público, né? E o processo ele fica na sede, no local de trabalho, né, onde está funcionando a comissão, né, geralmente na repartição da qual o funcionário é vinculado, mas uma cópia vai ser mandada para o Ministério Público, para correr um processo criminal também, né? Paralelo, a gente sabe e viu que os processos a responsabilidade pode ser civil, criminal ou administrativa, sendo que nenhum processo espera pelo outro, né? Cada um segue o seu caminho e pode ter a penalidade administrativa, que pode até chegar à demissão, a penalidade civil, que é o ressarcimento, né, a devolução do recurso e do prejuízo ao erário, e a penalidade criminal, que aí é a pena de acordo com o Código Penal, né, o Código do Processo Penal, que é aí que o servidor que estiver sendo acusado vai responder de acordo com o fato que ele tenha cometido, né, o delito que ele tenha cometido. Artigo 180. O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, a caso aplicada. Gente, olha, é, o servidor que está sendo processado no processo administrativo, ele não pode pedir exoneração, ele não pode dizer assim, eu quero sair do serviço público, quero a minha exoneração. Não pode. Por quê? Porque dependendo do delito, dependendo da infração, o delito pode culminar em demissão, né? E quando culmina em demissão, aquele servidor fica 5 anos impedido de voltar ao serviço público municipal, né? A gente viu isso também nas aulas anteriores, é que a pena de demissão ainda impede o retorno do servidor por 5 anos à administração pública do município, né? E aí, se o cara pede exoneração e dá exoneração, aí ele pode voltar a se candidatar a uma vaga no concurso público, voltar a trabalhar no serviço público municipal sem problema. Por isso que o artigo 180 proíbe. Se o processo está em andamento, ele só pode pedir exoneração ao término do processo e do cumprimento da penalidade exigida por esse processo, né? Então, não existe possibilidade de sair e se livrar da punição, né? O parágrafo único, ocorrida a exoneração de que se trata o inciso 36. Inciso 36, salvo me engano, é a questão da, da exoneração quando perde no estágio probatório, mas eu vou abrir aqui a lei para a gente confirmar. Artigo 36, salvo me engano, né?
artigo 36. 4. Ah, não, o artigo 36 é da exoneração, é o que trata da exoneração. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a apresentação para a gente ler o artigo 36. Cadê a apresentação? Aqui. Apareceu já para vocês já? Não apareceu não, né? A apresentação aí. Não. Apareceu agora, né? Artigo 36 fala: a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor de ofício. No parágrafo primeiro, na exoneração a pedido, é o servidor que pede, né, a exoneração. E no parágrafo segundo, é de ofício quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, né, que é a possibilidade também de ser exoneração. Mas ainda assim, se tiver sendo, respondendo a um processo administrativo, né, a, a exoneração a pedido, ela não vai existir, não vai possível, porque o servidor fica impedido de pedir exoneração, e a exoneração por estágio probatório, ela é convertida em demissão, né? Na questão do estágio probatório. Cadê? Vamos continuar aqui com a nossa apresentação do slide. E aqui o parágrafo único nos diz: ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único do inciso 1 do artigo 36, artigo 36, a pedido. Então, em vez de ser exonerado, ele vai ser demitido se for o caso. Artigo 181, serão assegurados transportes e diárias ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciante ou denunciado. Vamos, um exemplo aqui, fora da sede, um servidor da escola Presidente Médici, da Antunica, aconteceu um processo administrativo contra algum funcionário da escola, mas o julgamento e a comissão está funcionando na Secretaria de Educação, na CEMED. Então, os servidores, tanto a testemunha como o denunciante, como o denunciado, vão ter que sair de Antunica para ir para a CEMED, né? Participar de depoimento, dar seu depoimento na condição de testemunha, na condição de denunciante, na condição de denunciado, né? Se defendendo. Ainda o fato de se deslocar de lá de Antunica para a CEMED, ele tem direito a transporte e tem direito a diárias também, né? E aos membros da comissão também, os membros da comissão e aos secretários, quando obrigados a saírem da sede dos trabalhos para a realização de missão especial, ao esclarecimento dos fatos, também tem direito a receber diárias para, para poder fazer o seu trabalho da comissão, enquanto comissão do processo administrativo disciplinar. Da revisão e do processo, como todo processo, gente, ele pode ter revisão, né? Como todo processo criminal ou qualquer que seja a área, aparecendo novas provas, aparecendo novas informações, qualquer pessoa pode requerer, qualquer pessoa interessada, né, pode requerer revisão do processo, né? E a autoridade julgadora, a autoridade
daquele setor que está à frente desse processo administrativo, ele tem que ser, ele vai ter que ser revisto. Só não pode ser só pela a palavra, dizer, não, isso é uma injustiça, eu quero revisão. Não. Tem que ter algum fato que venha, que não tenha sido visto no processo, que possa esclarecer, que possa vir com uma prova nova, com algo novo no processo, que possa reverter a punição, que possa atenuar o que possa até inocentar o servidor, aí sim vai ser possível solicitar a revisão, né? Mas não é uma coisa só eu acho que foi uma injustiça e eu vou lá e pedir revisão. Não funciona assim. Eu tenho que levar alguma informação nova que não foi percebida, que foi deixada de lado, que possa esclarecer, que possa mudar o resultado do processo em si, né, do julgamento. Aí no artigo 182 ele diz: o processo administrativo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Vocês observem, poderá, o verbo não está ali no imperativo, ele está ali, você tem um tempo verbal futuro, né? Pode ou não, né? Agora, como é que se pode? Quando se aduzirem fatos novos, circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da pena aplicada, né? A gente tem essas situações de tem que ter uma novidade no processo para poder pedir a revisão. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo, né? A ausência do servidor, por qualquer que seja o motivo, não impede que o processo seja reaberto. No caso, qualquer parente, qualquer pessoa da família dele pode requerer a revisão do processo de acordo com que possua fatos novos, que possua a possibilidade de inocentá-lo ou de diminuir a penalidade aplicada, é possível. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo curador. No caso do servidor que possua algum problema mental, que tenha sofrido alguma coisa e tenha alguma necessidade de curador, esse curador é que vai poder entrar com o pedido de revisão. O artigo 183, no processo revisional, ou seja, na revisão do processo, o ônus, é importante essa informação, o ônus da prova cabe ao requerente. Quando você for requerer, você tem que ter a prova em mãos para você jogar essa novidade, esse fato que não foi percebido para comissão, né? Para o, o processo ser reaberto, ser revisado, é necessário que quem requeira tenha acesso a esse fato novo que possa ter mudança nos rumos do julgamento, né? Artigo 184, a simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. É aquilo que eu falei no início, né? Não é apenas a minha sensação de que foi justo o julgamento. Tem que ter algo que realmente venha modificar a percepção dos julgadores, né? Então tem que ter algum fundamento à revisão, tem que ter algum elemento novo, né? E que esse elemento não tenha sido analisado no processo originário, né? Tem que ser algo que ainda não está, que ainda não foi visto no processo originário, para poder haver a revisão, né? Artigo 185. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao chefe do Poder Executivo Municipal. Outra informação importante, olha, o requerimento
de revisão, ele é dirigido ao chefe do Poder Executivo Municipal. Ou seja, não vai ser nem ao chefe do setor onde você trabalha, vai ser logo ao responsável pelo executivo, né? No caso, hoje seria a prefeita Tainá. Havendo um processo administrativo, sendo julgado, sendo punido aquele servidor, e após algum tempo solicitou, requereu uma revisão do processo, esse requerimento é direcionado à própria prefeita, para poder autorizar a revisão, né? Que aí quando de mão do requerimento de revisão, é, se autorizar a revisão, ela encaminha o pedido ao dirigente do órgão onde se originou o processo, né? É, Vem o requerimento em nome, tendo plausível, tendo condições de iniciar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar, né? Onde teve origem ao processo disciplinar. São informações importantes em si com relação à revisão. Podemos ter questões. Hoje eu botei algumas questões que eu peguei as pressas na internet em si, mas na próxima aula que a gente concluir, eu vou me dedicar à elaboração de questões mesmo com base na lei em si, provavelmente disso. Esse artigo 185 dá para fazer uma questão bacaninha, né? Porque são três informações que pode ser explorada na questão da prova. Para quem é o endereçado ao requerimento de revisão? A quem que você endereça ao diretor, ao secretário da pasta da secretaria que você pertence? Ao o diretor da sua escola ou do seu posto de saúde? Ou ao chefe do executivo, né? Já dá uma questão aí. Como também, após a, a, a constatação de que é necessário revisar, a quem o chefe do executivo encaminha o processo? Aí encaminha para a comissão julgadora, para o presidente da comissão, ou para o secretário, ou para o dirigente do órgão onde aconteceu, e onde se originou o processo, né? Deixa vocês verem que vamos colocar a mentalidade vamos tentar entrar na mente do cara que faz a prova, né? Uma, uma, uma situação de revisão de processo, que é um tema importante, né? Pode ser algo de questões, e um artigo só, a gente já tem aí 3, 4 questões possíveis, né? De um artigo só. E na próxima aula, eu pretendo aprofundar, como a gente vai ter concluído a leitura da lei, né? Artigo por artigo, eu pretendo pegar minuciosamente, detalhe por detalhe da lei, para a gente ir elaborando questões e a gente vai fazendo uma revisão, respondendo questões e lembrando qual artigo se refere, qual teoria se refere, né? Para que a gente tente explorar o máximo possível das questões possíveis do regime jurídico único, né? Na aula de ontem, a gente viu que o regime jurídico também ele é chamado de estatuto, né? Estatuto do Servidor Público. No nosso caso, nós temos o estatuto, por quê? Porque é a lei que rege todo o funcionamento do serviço público, todo o direito, todos os deveres, todas as obrigações. Ele é chamado também Estatuto do Servidor Público, e no nosso caso é o regime jurídico único do servidores civis do município de Lagoa da Canoa, Lei 349 de 2003, né? Que é extremamente importante a gente ter noção dessa lei na hora da prova, né? E ter o conhecimento quando a gente precisar usar o conhecimento quando a gente estiver assumindo o cargo público, né? E aí é onde a gente vai buscar nossos direitos e também ter consciência das nossas obrigações, né? Parágrafo único aqui. Deferida a petição
A autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma do artigo 156. O artigo 156, salvo me engano, é aquela questão do, que monta a comissão de funcionamento do processo administrativo. É exatamente. Será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, preferencialmente os de nível de escolaridade e hierarquia administrativa superiores. Esse artigo se refere à, à montagem da comissão, 3 membros, de preferência, hierarquia e escolaridade superior, né, para conduzir a revisão do processo, né? A revisão ocorrerá a penso, salvo me engano, é a mesma coisa que anexo. Mas vamos olhar aqui para o tio Google. O tio Google, ele nos diz tudo. Juntado, apenso é juntado, que se juntou, que acrescentou, né? Então, quando se falar que a revisão ocorrerá em apenso, é que vai ser juntado ao processo original. Olha. A gente está aprendendo também o significado de uma palavrinha dessa, né? E uma palavrinha dessa numa prova faz um estrago, viu? Em vez de a pessoa colocar, juntar, a pessoa coloca apenso, né? Nem todo mundo conhece essa palavra. É uma palavra de. Nós não usamos essa palavra com frequência, né? Mas agora a gente já sabe. Apenso significa juntar, se ajuntar, se colocar junto, né? Na petição inicial, parágrafo único, na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Ou seja, logo no requerimento inicial, pedindo revisão, o próprio requerente pode já solicitar um dia e uma hora para apresentar as provas e, se for o caso de chamar testemunhas, ouvir essas testemunhas, né? Inquirição ouvir, é a mesma coisa que vamos confirmar aqui. Averiguação, indagação, né? Inquisição. A inquirição é a hora de pegar, colher informações, respostas das testemunhas, é feita uma verdadeira inquisição. A inquisição é sinônimo de inquisição. Aí, lá no artigo 187, olha uma informação importante. A comissão terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos, né? É uma outra informação importante, né? Porque é o prazo para responder sobre essas novas provas, sobre essas novas informações. Vamos aí, a questãozinha, 2 questãozinhas aí para a gente analisar aí, gente. Nós temos, enquanto na aula acompanhando, 2 pessoas, né? Amanda e Vânia. Vamos lá, vocês vão me responder aí essas 2 questãozinhas. Me diga aí se é certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. A 81, a questão 81. Vamos lá, meninas. Amanda já respondeu.
Acredito que esteja errada essa aí, 81. Muito bem, muito bem. E está errada realmente, porque ele está afirmando que não pode haver revisão, né? E a gente sabe que pode sim haver revisão, desde que tenha fatos que, que possam modificar o resultado, né? Com fatos novos, precisa-se ter nova averiguação, nova confirmação, até porque não podemos unir as pessoas inocentes, né? Se tem algum fato que possa ser, vir à tona e pode modificar o resultado, é preciso sim ser revisado, né? E aqui ele diz não, que a lei não permite, não admite a possibilidade de revisão de processos, né? Esse não deixa a questão errada, né? E a questão 82, vocês já analisaram? Essa questão 82 também a gente viu, também analisando, é um ato privativo do Poder Judiciário apenas a revisão. Reanálise é a mesma que revisão, né? Só uma palavra que eles usaram para nos atrapalhar, né? Para tentar nos derrubar. A reanálise das decisões proferidas nos processos administrativos é ato privativo, único do Poder Judiciário. Então, ele está dizendo que a comissão do processo administrativo, que é uma comissão administrativa, não é o Poder Judiciário, é a gestão, né? É a administração, né? É o Poder Executivo que está fazendo ali, né? Na sua função atípica, mas é uma questão administrativa, do processo administrativo, e ele está dizendo que a comissão julgadora não pode reanalisar nenhuma decisão proferida, somente o Poder Judiciário. Isso, até agora, o que a gente viu, condiz com a realidade, sim ou não, certo ou errado? Eva e Amanda, não me deixem falando sozinho. Eita, eu marquei aqui errado, né? Vocês nem disseram que eu marquei errado aqui, né? Aqui está errado, né? É errado, não é certo. Me diga aí, pelo que a gente viu, a revisão das decisões proferidas no processo administrativo é um ato exclusivamente do Poder Judiciário. O poder, no caso, o poder onde surgiu o processo administrativo, ele não pode rever as decisões, Pelo que Tô eu certo ou lembrando estou errado? lendo muito, aqui, Modesta. Não tem, tô lembrando que muito nesse bem dessa. artigo 177 fala sobre Eu uma acho comissão certo. revisora, né? Então, Então, mas a comissão revisora é única e exclusivamente do Poder Judiciário, está dizendo? não, Não, né, então tá gente? errado. Era isso que eu estava lendo aqui. A comissão revisora é administrativa, né? Então, não é exclusividade, não é privativo do Poder Judiciário, né? A comissão administrativa pode também rever, reanalisar as decisões proferidas, né? Uma revisão pode mudar a decisão. Podendo mudar a decisão, é um poder, uma possibilidade das comissões administrativas também, né? A comissão revisora, ela é oriunda da administração pública, não é do Poder Judiciário, né? Eles tentaram nos colocar uma casquinha de banana para tentar nos derrubar, mas não vão conseguir.
E nessa questão 83 diz: indique o recurso utilizado pelo servidor público para reexame da decisão que o puniu, cabível em caso de fatos novos capazes de demonstrar sua inocência. Como é o nome desse recurso? Letra A, B, C ou D? Vamos, temos mais uma coleguinha que chegou agora, né, Raíla. A gente está falando, Raíla, da revisão do processo. A gente terminou o julgamento e estamos falando da revisão do processo, né? Que o processo administrativo disciplinar ele pode ser revisto. Caso apareça um fato novo, algo que não foi percebido, que não foi analisado pela comissão julgadora e possa causar, mudar a punição, a decisão, né? Pode ser inocentado aquele servidor, o processo ele pode ser reaberto, né? Ser revisto. E aí qualquer pessoa interessada pode pedir a revisão desse processo, né? E o requerente em si, cabe a ele mostrar essa prova que ele tenha, que não foi analisada, para ser reanalisada por uma comissão. E todo o processo ele vai ser encaminhado, vai ser requerido, o processo de requerimento da revisão vai ser requerido diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal. Apenas uma pequena revisão para vocês que chegaram agora. E aí, o chefe do Poder Executivo Municipal, ao receber esse requerimento de revisão do processo, ele, vendo que há possibilidade de ser revisto, realmente há alguma coisa nova para ser analisada, ele encaminha para o dirigente do órgão ou da entidade onde se originou o processo disciplinar para que seja refeito, seja reanalisado esse processo, né? E toda a revisão vai ser colocada, juntada ao processo original. E vai ser feita uma comissão revisora, que essa comissão vai analisar o processo fato a fato, passo a passo, para ver se realmente aquela punição foi severa demais ou que aquele servidor era inocente, né? Então, o processo administrativo ele pode ser revisto na esfera administrativa mesmo, né? Pode se questionar, mas o processo administrativo, depois de decidido, não tem mais recurso? Tem, sim, tem a possibilidade de ser revisto, né? E também tem a possibilidade do servidor ir para a esfera do Poder Judiciário, não impede também, mas há a possibilidade, sim, do processo administrativo ser revisto na esfera administrativa. É uma questão que fala em exclusividade do Poder Judiciário, essa revisão está errada, como também a questão que fala que não é possível fazer solicitar a revisão de um processo administrativo também está errada. Nós estamos aqui na questão, respondemos duas questões já, e estamos na questão 83. A questão 83 diz: indique o recurso utilizado pelo servidor público para reexame, reanálise e revisão. Reexame, reanálise e revisão são sinônimos, né? Qual é o recurso utilizado pelo servidor público para revisão da decisão que o puniu, cabível em caso de fatos novos capazes de demonstrar sua inocência? Essa questão está dada, está tão dada, que às vezes a gente pode ter medo de responder, porque está tão na cara, né? Porque ele está falando aí do procedimento de revisão do processo. E pegar aqui no artigo 182, olha o que o artigo 182 diz. O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto, ó, poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis a justificar a inocência do punido ou a inadequação da pena.
Aí o que a gente tem na questão 83? O tipo de recurso cabível em caso de fatos novos capazes de demonstrar sua inocência. A gente pode até ter medo de responder revisão porque está assim tão na cara, né? Mas o nome dessa possibilidade é revisão do processo. Ah, porque não tem um processo, está errado? Não, não está errado. É revisão do processo. Simples assim. Recurso hierárquico não existe, pedido de reconsideração não existe, recurso hierárquico também não existe, né, com relação a essa situação. Fatos novos, capaz de demonstrar a inocência, ele é a chamada revisão. Tem que guardar essa informação que possivelmente a gente pode ter alguma coisa nesse sentido na nossa prova. Continuando ainda com revisão, o artigo 188 coloca: aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo administrativo disciplinar. Ou seja, a comissão revisora pode requerer novos testemunhos, pode requerer perícia, pode requerer arguição dos testemunhos e pode colocar um à frente do outro, como é a palavrinha de acariação. Pode ter acariação entre testemunhos. O procedimento, a força e o poder que a comissão julgadora tem, a comissão revisora também tem. É o que o artigo 188 está dizendo, né? Porque são equivalentes. A comissão revisora, ela vai analisar com todos os poderes de uma comissão julgadora a o processo que foi feito pela comissão anterior, né? Então, tem o mesmo poder, mesma autoridade, arrolar testemunha, chamar, fazer a cariação, pedir perícia para analisar documento, tudo isso é possível ser feito, sim, pela comissão revisora. No artigo 189, o julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade nos termos do artigo 142. A gente viu, a autoridade maior é a que aplica a punição. Aí, a punição de advertência e de suspensão, o chefe do executivo pode delegar o, para os secretários, né? Para os secretários, para os diretores, ele pode ser delegado. Já a penalidade de demissão, ela é privativa do chefe do executivo. Só quem pode punir com demissão é o chefe do executivo municipal, que é a punição maior, né? Então, no artigo 189 está dizendo que, após a comissão revisora analisar os fatos novos, analisar tudo em si, ela vai fazer o relatório e vai passar para o chefe do executivo que aplicou a punição, se caso de demissão. Se for caso de suspensão, caso de advertência, vai passar para aquela autoridade responsável que foi delegado essa possibilidade de punição, né? E aí, eles vão refazer o julgamento, eles vão refazer se vão inocentar, se vão diminuir a pena, se vão apenas advertir em vez de suspender, ou se vão apenas suspender em vez de demitir, né? Sempre atenuando. A gente observa que a questão da revisora, da questão da revisão, né, é a possibilidade sempre de atenuar, né? Sempre de diminuir a penalidade, né? Até agora a gente não viu nada no texto da lei que fala em a revisão aumentar a penalidade, né? Vamos analisar com cuidado isso que poderemos ter. Ah, já está bem aqui na frente, né? Eu estava falando e já está aqui essa questão, ó. É uma observação da questão da revisão, que ela vem sempre para atenuar, porque, ó, a revisão do processo não poderá resultar no agravamento de penalidade. Eu estava com essa lógica na cabeça, né? Que até o momento estava se falando sempre em diminuir a pena, e em nenhum momento estava se falando em agravar a pena, né? Então, a gente vê que ela pode permanecer a mesma pena, mas ela não pode ser agravada, né? Então, isso é uma informação importante para a gente. Mas aí no artigo, no parágrafo único aqui, diz: o prazo para julgamento, ou seja, o prazo para a autoridade competente julgar
o relatório da comissão revisora, ele é 20 dias contados do recebimento do processo, né? Então, 20 dias após receber o processo, o relatório, né, da comissão revisora, aí a autoridade competente para aplicar a pena, né, ela vai julgar e vai dar seu parecer, né? Aí o artigo 190 diz: julgada procedente a revisão, será declarado sem efeito. Ó, uma outra informação importante, olha, se julgar procedente a revisão, iniciou o processo de revisão, iniciou, é declarado sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão. Exceto a questão de cargo-comissão, e cargo-comissão a gente viu, livre nomeação, livre exoneração, né? Que será convertida em exoneração, no caso do cargo de comissão. Essa exoneração aqui é referente ao cargo comissionado, caso o servidor tivesse um cargo comissionado. Ele é efetivo, mas tem um cargo comissionado. Vamos um exemplo de que esse processo aconteceu a um diretor de escola, que era um professor que estava exercendo o cargo de diretor, cargo comissão, né, cargo comissionado. Então, a partir do momento que o professor, o diretor, foi condenado no processo administrativo, aí ele perdeu o cargo comissionado, né? Ele voltou apenas a ser professor. Vamos dizer que a situação que a gente esteja, no caso, revisando, é justamente um caso desse, né? Aí a autoridade competente, recebendo o pedido de revisão e considerando procedente a revisão, aí suspende o efeito do julgamento. Se aquele servidor estava suspenso, ele volta ao trabalho com todos os direitos, volta ao trabalho com todos os direitos. Só que ele não volta a ser diretor. É isso que está dizendo aí, é certo em relação à destituição do cargo em comissão, né, que será convertida em exoneração. Aí, olha, o parágrafo único importante aqui também: da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade, né? Pode permanecer a mesma penalidade ou pode diminuir a penalidade, mas jamais agravamento, né? Isso é importante também, essa informação. Aí temos a questão aqui, 84, que ele diz, segundo a Lei 349, de 2003, é correto afirmar, ele quer a afirmação correta, né? Quanto ao recurso administrativo e à revisão. O prazo para a interposição de recurso administrativo é de 10 dias e deverá ser decidido em até 45 pelo órgão competente. Não, a gente não viu nada disso. A lei fala no prazo de 60 dias para o processo de revisão, né? 60 dias para revisão. Não fala em separação de 10 dias e 45, né? Até 10 mais 45 não dá nem 60, né? Daria 55. Então, o prazo nosso é 60 dias para a comissão revisora dar um novo parecer, né? Então, essa alternativa A a gente já deixa de lado, né? Aí nós temos, na letra B, das decisões administrativas, cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito, o qual será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Olha, vamos deixar essa alternativa B aqui de lado e vamos analisar as outras. O recurso será conhecido quando interposto após esgotar da esfera administrativa, ou seja, então não pode ter o recurso na esfera administrativa, ele vai ter que ser esgotado todos os recursos da administrativa para poder pedir a revisão. Não, a gente viu que não é assim, né? O não conhecimento do recurso impede a revisão do ato ilegal pela administração. O não conhecimento do recurso impede a revisão do ato ilegal pela administração. O que ele está dizendo aqui?
que o fato do servidor não conhecer a possibilidade de recurso, aí o ato ilegal não vai ser revisto. A gente viu que ele pode ser a pedido, como também pode ser de ofício, né? Com o que é de ofício? A pedido é o servidor prejudicado requerer. De ofício é ser constatado uma irregularidade no processo. Aí, imediatamente, a autoridade competente tem que se pedir para ser revisado e revisto aquele processo, né? Então, essa de fato isso, principalmente se for alguma coisa ilegal, né? Um ato ilegal ser visto pelas autoridades competentes e eles vão apenas fingir que não existe porque o requerente não pediu. Não, né, gente? Está errado. E a letra E nos diz: a revisão do processo poderá agravar a sanção. E a gente viu que não. A nossa resposta é a letra B mesmo. Olha, o que é que está dizendo aqui, traduzindo, tirando essa linguagem rebuscada do juridiquês. No processo, as decisões do processo administrativo, ela sempre vai caber recurso. Qualquer que seja o fato, por legalidade ou de mérito, o qual será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Quem é que profere a decisão é a autoridade, né, no caso maior, né, o chefe do executivo é que profere a decisão, é a questão do julgamento. Quem é que vai dizer qual é a punição? É o chefe do executivo. As punições são possíveis: advertência, suspensão ou admissão, né? Lembrando, o chefe do executivo ele pode delegar a função de punir por advertência e punir por suspensão, jamais de demissão. Mas, mesmo ele delegando, isso é uma questão privativa dele, né? É o chefe do Executivo Municipal que dá essa, esse poder ao secretário, a um diretor, né, de suspender e de advertir. O raio de demissão ele não pode abrir mão, né? Porque é só ele que pode dar essa punição em si, né? Então ele está dizendo que o recurso, o pedido de revisão vai ser encaminhado para o chefe, para a autoridade que proferiu a decisão. E quem é a autoridade que profere a decisão? Sempre é o chefe do executivo ou é o secretário da pasta, né? Para pequena, para delitos leves e médios, né? Leves, advertência; médio, suspensão, né? Então, a nossa resposta aqui, a nossa questão é a letra D, com a situação de que cabe sim recurso, cabe sim revisão, em face de razão de legalidade, como também de mérito, né? Você tem uma informação nova que mostra que o fato foi ilegal, o procedimento, o ato foi ilegal, ou de mérito a pessoa que fez não tinha poder para fazer, também a questão de mérito, né? Você vai dirigir o requerimento solicitando a autoridade competente, ou seja, o chefe do executivo, para ver a possibilidade de ser revisto essa decisão. É o que a nossa lei 349 diz, quando ela afirma aqui, eu acho. Olha aqui a questão do prazo, ó, 60 dias para a conclusão do trabalho, a comissão revisora tem. Aí a petição, cadê aqui que fala do prefeito? No caso de incapacidade, processo terminal, sempre não, cadê? Tem aqui um localzinho. Aqui, ó, o requerimento de revisão será dirigido ao chefe do Poder Executivo Municipal. O chefe do Poder Executivo Municipal é a autoridade competente para punir, né? Que ele pode delegar por penas leves e médias, ele pode delegar para os seus secretários, mas a autoridade competente para punir é o chefe do Executivo Municipal.
E é esse que é a autoridade competente para punir. É a quem vai ser endereçado o requerimento de revisão. E pode ser encaminhado o requerimento para o chefe do Poder Executivo, pode não, deverá ser, né? Deverá ser. Será dirigido, né? Que é uma imposição, uma afirmativa, né? Será dirigido ao chefe do Poder Executivo Municipal, que é a autoridade competente para punir. Cadê aqui a nossa questãozinha 84? Aqui, né? Que é a autoridade competente para punir, né? Então, esse requerimento é dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Quem é que profere a decisão? O chefe do Poder Executivo Municipal, né? Então, cabe recurso, sim, por questão de legalidade e de mérito, né? Fatos novos que venham colaborar e corroborar com a diminuição da pena ou a inocência do servidor vai ser revisto, sim, vai ser analisado, sim, para uma questão de diminuição, ou pode permanecer a mesma pena, ou pode diminuir a pena, mas jamais vai poder agravar. A gente viu isso também, é uma informação também importante. Aí, pessoal, a gente já está aqui chegando na reta final da nossa, da nossa lei. Nós temos aqui agora mais uns 10 slides, mais ou menos. Vamos aqui à parte de contratação temporária. Vamos parar agora, uns 20 minutinhos. A gente retorna daqui a pouco para a gente concluir